Voltamos. 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 Vamos lá. Bom, Bem, então, vamos lá, onde a nós... gente estava falando acho que dessa dificuldade que deve ser na prática, né, Andréa, para que a mulher consiga exercer essa condição de entender primeiro qual é o direito que ela tem, quais são, e acho que é um ponto que é legal abordar, Andréa, hoje, como é que a mulher deve, quais são os procedimentos que, uma vez que esses estágios são configurados, que ela deve ter, e agora, principalmente, numa esfera mais virtual? o que que acontece? Existe a possibilidade, por exemplo, em São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, de fazer o boletim de ocorrência eletrônico. Uhum. Exatamente por conta dessa situação toda. No caso de outros lugares, a gente ainda tem que chamar, se é uma situação de urgência, liga-se para o 190 e pede a presença da viatura policial e vai a mulher e o marido e aquele parceiro, vai para a delegacia de polícia para que sejam adotadas as medidas cabíveis. Né? No caso de violência que já vem acontecendo, é aquele caso do 180, que funciona 24 horas, que você dá todo o suporte para a vítima e encaminha para a delegacia que tem que ocorrer. O que precisa ter cuidado? Com a parte de suporte dessa mulher. Primeiro, psicológico. Uhum. Isso aí é muito importante, porque as sequelas que se deixa, né, elas não têm, o prazo é indeterminado para que ela consiga resgatar aquela mulher que ela foi um dia. É muito difícil. E a parte de assistência relacionada a emprego também é muito importante. Tem a rede Meter a Colher, que ela dá esse suporte. Ela dá para a mulher, fala assim, olha, você pode arrumar um emprego num determinado lugar. Por exemplo, teve um caso, uma conhecida minha, que ela, durante anos, se subjugou a uma situação dessa de violência moral e psicológica. Né? Chegou a um ponto de uma agressão física e ela resolveu sair de casa. Era uma moça, uma senhora de 51, 52 anos, por força de um casamento muito cedo, cortou o estudo, não terminou o estudo, e era dona de casa, e ela, de repente, ela se viu numa situação, os filhos já crescidos, e ela falou assim, agora eu posso sair de casa, porque meus filhos estão crescidos e encaminhados e eu posso tentar viver a minha vida. E ela passou muito aperto. E olha que ela foi para casa de família, né? Mas você imagina, você ficar em casa de família, né? Volta para casa da mãe, da tia, da prima, você não tem sua casa, né? E ela teve que voltar a estudar e arrumar um trabalho. Mas isso não é fácil. Parece fácil a gente falando, né? Mas não é fácil, porque paralelo a isso ela tem que ter um equilíbrio emocional que ela perdeu lá atrás, para que ela consiga dar a volta por cima. Essa violência, Baraldi, esse ciclo da violência, ele tem que ser rompido. Tem que ser rompido por ela. Nós temos que ajudar, o vizinho tem que ajudar, os amigos têm que ajudar. É melhor você perder uma amiga do que você perder uma amiga para a morte. Sabe? Então, assim, você tem que Uhum. ter essa consciência tranquila em relação a isso. Tem que ajudar essa pessoa, tem que alertar essa pessoa, porque você está de fora e enxerga, ela está no meio do furacão. E às vezes ela não consegue enxergar o que está acontecendo. Né? Ela não consegue ver que ela, às vezes ela desconhece, Baraldo, que ela é vítima de um crime de violência doméstica. Então, as pessoas que estão de fora precisam. Por quê? Porque quando você rompe o ciclo, você resgata a dignidade dessa mulher, que é muito importante. Agora, e a pedofilia hoje virtual, André? Você É. tem, acho que, alguns casos bem interessantes. A pedofilia, ela também, a OMS também demonstrou muita preocupação em relação a isso, porque as crianças estão em casa, elas não estão na escola, então aumenta aquele período em que elas ficam online, tudo online, né? E a Mas preocupação, eu sim. vou pedir desculpa, eu entrei num tema da pedofilia, mas a gente não falou da vítima Faltou invisível, alguma né? coisa? Ah, é. Voltando à vítima invisível, é o seguinte: ninguém fala dos filhos. A gente estava tratando de feminicídio.
Eu só vi uma pesquisa até hoje, essa pesquisa é de 2016 e ela foi feita lá na região nordeste do país. Para cada feminicídio, 3 crianças órfãs. É muita coisa. E a sequela que deixa para essas crianças? E a criança que presencia aquilo diariamente e vê, às vezes, vê a mãe sendo morta, né? Porque a morte, no caso do feminicídio, a agressão, ela é muito forte. A qualquer instrumento, é a primeira coisa que vem na frente. É arma, é paulada, é facada, e não é uma facada, são várias facadas, são vários tiros, porque é ódio puro em relação à perda que ele tem da posse daquela mulher. Entendeu? Então, a gente precisa também falar dos filhos. Não pode tratá-los como invisíveis. Assim como a gente fala que tem que dar o suporte para aquela mulher, a gente precisa dar o suporte também para aqueles filhos, porque às vezes ela não tem condição nem de dar o suporte para os filhos. Você imagina? Né? E esses filhos do feminicídio, esses filhos que sofreram esse problema, eles precisam ter um aporte muito maior, porque é um grande trauma na vida deles. Mas você vê esse suporte, só para a gente fechar esse tema, antes da gente entrar na Não. pedofilia virtual, em termos de, quando a gente fala de assistência social, né, que é o governo que Não. tem que prover isso, como é que é a tua avaliação, André? Não, Baraldi, eu vejo falo pela segurança pública, eu vejo em pouquíssimas delegacias, porque às vezes o filho, ele viu, ele presenciou, e às vezes você precisa ouvir ele um pouco maiorzinho, né, uns 9, 10, 11 anos, você precisa ouvir dele o que aconteceu, ele é uma testemunha, né, e você não pode chegar e fazer a oitiva como se fosse uma pessoa normal. Você tem toda uma estrutura. Então, tem delegacias que tem brinquedoteca, né? Tem uma assistente social para ajudar, um psicólogo para poder ajudar naquela oitiva. Porque nós fizemos direito, os delegados fizemos direito, nós não fizemos psicologia. Sim. Né? Então, até para a gente conseguir buscar. E eles se expressam muito por desenho, que é muito importante. Né? Então, a gente precisa desses profissionais ao nosso lado para poder resolver essas questões. E assim, é muito raro você ouvir alguém falar dessas vítimas invisíveis. E a gente precisa alertar para isso. Precisa fazer alguma coisa e dar também o suporte para essas crianças. Não, acho que não basta a gente ter a terceira melhor lei do mundo, né, Andréa? Não. Não, porque a A gente gente precisa de muito precisa, mais, né? a gente precisa de educação, né? E a gente precisa conversar sobre diversidade, a gente precisa quebrar essa cultura patriarcal que existe na nossa sociedade, né? A gente precisa de trabalhos contínuos, de campanhas mesmo, do que o governo faça, que as ONGs façam, para a sociedade como um todo, porque você vai trabalhar a educação para os pequenininhos, né? Mas e essa leva que está aqui atrás, né? E esse pessoal que já está com caráter formado e está viciado nessa situação. Então você tem que trabalhar essas pessoas para que essas pessoas entendam que precisa ter respeito. O Baraldi, a situação é tão séria que, por exemplo, nós temos alguns tipos de feminicídio. Também não se fala muito isso, não. Você tem feminicídio íntimo, que é o parceiro ou ex-parceiro, Uhum. que mata, né, a mulher. Você tem o feminicídio não íntimo, o chefe que mata a subordinada dele, por qualquer questão. Você já ouviu falar do feminicídio por dote? Feminicídio do quê? Por dote. Por dote? O Não. por dote, porque o que acontece? A Índia, lá no sul da Ásia, eles têm muito costume de, apesar de ser ilegal, desde os idos lá dos anos 60 é legal, mas para casar, a família da noiva tem que oferecer um grande dote para a família do noivo. E aí, às vezes a família do noivo, em cima da hora, fala assim, esse dote é muito pequeno, eu quero um pouco mais. E a mulher fica envergonhada porque não vai ter o casamento se não der um pouco mais de dinheiro, ou ela suicida, ou o futuro marido mata aquela mulher porque não atendeu aos anseios dele e da família. Isso é um problema seríssimo na Índia, seríssimo, né? Não é não, mas assim, é interessante para ilustrar, graças a Deus nós não passamos por isso, né? Mas nós temos a situação. Tem feminicídio de menina aborígene, tem feminicídio de um problema relacionado a tráfico, tem N situações. A gente aqui trabalha mais com o feminicídio íntimo e o não íntimo.
né? Mas é importante que as pessoas saibam que existe isso no mundo, que existe essa classificação e uma luta muito grande, principalmente da ONU Mulheres, em Sim. modificar esse cenário. André, agora falando um pouco, ainda vou segurar um pouquinho para a gente entrar na pedofilia Pedofilia. virtual, quer dizer, quando a gente fala de recursos humanos, né, olhando o aparato que a gente precisa ter da polícia, do sistema para cuidar de tudo isso, né? Falando um pouquinho de onde é tua comarca, de onde você entende, qual é o gap que a gente tem, vamos falar de recursos humanos, ou seja, olhando a polícia hoje, o que está faltando, falta de concurso, quando a gente olha o contingente, eu imagino que tem aí um gap grande de cadeiras que precisariam ser ocupadas, né? Baraldi, no ano passado nós já estávamos com um déficit de 44% do Olha nosso isso. efetivo. Isso é só a Polícia Civil, tá? Aí nós temos ainda os penitenciários, tem a Polícia Militar, né? Todo mundo tá com esse problema sério de déficit. Então, tem muita gente já pronta para aposentar, né? Nós estamos aí terminando, finalizando aí concurso público, alguns entraram, mas parece que vai fechar e nós não vamos ter concurso tão cedo. Então, nós temos aí um número bem reduzido. Você imagina, escrivão, a gente tem mais de 70% aí de déficit. Uau. Que é onde tudo E é começa isso. ou não? Não, na verdade, o que Não? acontece? A polícia militar, que é quem está na rua, é a polícia Sim. ostensiva, né, que faz a prevenção mesmo para evitar que o crime ocorra, ela tem um déficit também, aqui está um pouco melhor, né? Mas quando você chega na polícia civil, há um certo estrangulamento exatamente pelo um número muito reduzido de policiais e pelo o estado que é imenso. Isso não é Minas, isso ocorre em vários estados, né? Esse problema em relação a policiais. Paralelo a isso, nós estávamos com um índice aí de 20 a 25% ano passado de policiais licenciados. É muito alto, né? E essa licença aí pode ser por problema físico, mas também a grande maioria é psicológico. Pela situação Caramba. estressante, que é interna, a situação estressante não é só na rua, a situação é estressante também no ambiente da polícia, né? Algumas pessoas se sentem perseguidas, são perseguidas, algumas pessoas elas são afastadas, elas não aceitam determinadas, tem chefe tóxico, como na privada tem, na pública também tem chefe tóxico, e a gente não consegue lidar com isso porque A vantagem é nós que na não. privada você às vezes consegue Você expurgar manda esse cara, embora. na pública não, né? Não, não tem jeito. Na pública você tem que lidar com aquela pessoa. Eu falo o seguinte, eu tive vários chefes, vários. Aprendi muito como ser e como não ser. Trabalhei muito bem com todos eles. Não posso reclamar, mas porque foi um aprendizado para mim para quando eu cheguei lá numa chefia, né? Uhum. Como é que eu quero? Eu não quero eu não gostei que me trataram dessa forma, eu não vou tratar as pessoas que trabalham comigo dessa forma. Eu já passei por isso, né? Então, é importante essa parte relacionada à falta de policiais, porque a gente precisa pensar numa reformulação da segurança pública. Da maneira que está hoje, não funciona. O inquérito policial, que ele é feito nos moldes de uma ordenação filipina, não funciona. Uma investigação em que o fato acabou de ocorrer, você manda uma equipe lá de investigador, ele colhe as informações das testemunhas, faz a comunicação de serviço e 2 anos depois ele é intimado para ser ouvido pelo delegado e o escrivão sobre a mesma coisa? 2 anos depois, já até nem lembro mais dos detalhes. Por que eu tenho esse retrabalho? Por que eu não posso otimizar o trabalho de investigação? Que é muito importante. Eu preciso reformular, a sociedade precisa entender que ela tem que pedir para os políticos que eles mudem, reformulem, mas elas precisam entender como é que funciona na prática. Não adianta você ter um número grande de policiais militares se eles não estiverem na rua.
Eles é que fazem um trabalho ostensivo, eles que evitam os crimes. E essa polícia militar tem que estar trabalhando com a civil, porque o trabalho é junto ali. E eles têm que estar trabalhando, e todos nós, com a justiça. A segurança não pode ser desvinculada da justiça, não. E não é porque quer ganhar igual a justiça, não é isso não, gente. Olha, é um absurdo, nós estamos em 2020, não existe um sistema em que você controle uma elaboração de um boletim de ocorrência policial até o trânsito em julgado numa condenação. Você não sabe aonde para, o porquê para, se a falha foi na polícia, se a falha foi no Ministério Público, se foi no Judiciário, aquela condenação valeu porque a ocorrência foi bem feita, o flagrante foi bem feito também. Não existe isso, a gente não consegue fazer uma análise da situação. Tem muitos erros processuais aí nesse caminho, né? Tem, bastante. Problema de prazo, né? Também, né? Muita coisa, gente. Agora, você vê uma oitiva errada ou uma oitiva que passa desapercebido. Nós somos humanos, todo mundo falha. Então, a gente precisa entender. E se a gente verifica que há um problema num determinado estado, num determinado crime, num determinado posicionamento desse aqui, numa etapa, tem que agir, o governo tem que entrar e falar assim, mas o que está acontecendo? De repente, não está funcionando porque ele precisa de um respaldo de alguma coisa do governo. Ele precisa de um apoio, ele precisa de melhorar o sistema dele lá, do EIFES, de identificação criminal, por exemplo, que não tem, sabe? Então, são N situações. Agora, voltando ao que você fala, RH, imagina você, a Polícia Civil de Minas, não sei como é que é de São Paulo. Nós temos um hospital dia que nos atende na capital, ou seja, o interior que se vire lá com o IPSENG ou da forma que bem lhe convier. A nossa área de recursos humanos, o pessoal que trabalha lá, eles se matam para poder dar atenção para todos esses policiais que estão passando por problemas. Mas não dá vazão. Eles não conseguem. E existe uma coisa que às vezes você está do lado do seu colega e você não enxerga que ele está em depressão ou que está passando por um grande problema. Ou às vezes enxerga e monta sua bolha lá, sua casa, fala, eu também tenho problema, dane-se ele, vou seguir o meu caminho. Ou então você é um chefe que você não, além de não ouvir, né? É um problema, o chefe tem que ouvir, né? Ele tem que observar os seus policiais, os seus subordinados. Se alguma coisa está diferente ali, você pode chamar e pode conversar, porque você precisa dar o suporte. Quantas vezes eu não tive que ligar para a perícia médica e pedir que mandasse alguém lá para poder avaliar esse policial e, às vezes, Maraldi, até ter que recolher arma. Porque nós estamos armados. É um problema, né? É complicado, é um problema para ele enquanto policial, porque nós temos várias situações de suicídio, né? Como para terceiros. Então a gente precisa, o chefe precisa olhar isso, precisa observar essa situação, não é só fazer inquérito, não é só fazer operação, não é só cumprir prazo, fazer termo circunstanciado. Ele precisa olhar para a sua equipe, ele precisa observar. Porque o trabalho não é dele sozinho, o trabalho é de todo mundo. Né? E se já não tem muita gente, imagina. O André, para a gente falar de um pouco de Darknet, né? Só para quem está chegando agora, para quem continua, quem já te conhece, eu sei que pode soar redundante, mas eu estou aqui com o André Vacchiano. A gente está falando da mulher protagonista, né? Um pouco desse momento de crimes virtuais, um pouco de crimes domésticos, a violência doméstica. A Andréia, para quem não sabe, foi a primeira mulher a assumir o Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais, a primeira mulher a Belo Horizonte, desculpa, a primeira mulher a assumir o Detran do Estado de Minas Gerais e a primeira mulher chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. Então, fora a primeira posição, o primeiro lugar no concurso de Polícia Civil de Minas, né, André? Isso, na prova escrita, em 1990. Muito bom. Então, conta um pouquinho desse, o quanto esse momento está contribuindo para o aumento, e acho que tem aí, a gente vê um pouco
dos casos icônicos que a gente tem na pedofilia, né? Mas fala um pouquinho da Darknet. Eu vou falar, mas assim, o importante é o seguinte: os roubos diminuíram, os furtos diminuíram, furto de veículo diminuiu, tráfico também, e a gente teve um aumento aí. A gente pode ficar preocupado com a pedofilia virtual, com a violência doméstica. O homicídio teve um pequeno aumento, tanto em São Paulo como em Minas Gerais. Pequeno, mas teve um aumento, né? Diferente dos outros crimes, esse roubo e furto, até porque eles vão para a rua roubar o quê, né? Roubar celular, não tem ninguém na rua mais, os carros não estão na rua, não pode essa fase de isolamento. E o tráfico, fronteira fechada, não tem movimentação aérea, marítima, eles não têm como escoar. Então eles precisam buscar outros meios para Alternativas. atender exatamente a criminalidade. E aí você tem, assim, até na máfia italiana eles estão, a Europol está enlouquecida lá para poder acompanhar a mudança da modalidade criminosa que está acontecendo lá na Europa, na Itália e tudo. E aqui não é diferente, a gente viu aí apreensão de máscara, kit de teste do Covid, né? Até armamento também estava tudo junto. Então, muda um pouco a forma deles conseguirem pegar dinheiro, né? Deles conseguirem um pouco de dinheiro. A Dark Web, ela é uma forma onde muitos criminosos, eles trabalham de uma forma que a polícia precisa estar muito bem preparada para conseguir entrar na Dark Web e acompanhar toda a movimentação que ocorre naquele mundo. Então imagina você, a pedofilia, as fotos, os arquivos, tudo circulando ali e aqueles pedófilos, né? Conseguindo buscar informação e a gente não consegue ver esse movimento. Então a gente tem lá a Delegacia de Crime Cibernético, nós temos os laboratórios, e aí nós temos policiais. São Paulo tem um delegado muito bom que trabalha com isso, e aí que para conseguir buscar, né, informações para que possa fazer as operações. No ano passado, tinha muita operação por parte do governo da pedofilia, né? Vinha do Ministério, ele era articulado em vários estados e conseguiram várias prisões. Nós tivemos um caso aqui em Minas, que foi de um médico, ele tinha mais de 30 mil arquivos, dentre eles como é médico, do atendimento dele, fora outras fotos, coisas de criança, de adolescente, e ele, até então, já tinham mais de 100 vítimas. Ele foi preso 3 vezes, Baraldi. E era um médico, era um cara aceitado socialmente, né? A princípio de conduta ilibada, né? Mas o cara era um monstro, né? Porque o cara é pedófilo, com as fotos de criança. Para piorar a história, se dá para piorar, ele tinha um tutorial ensinando como chamar essas crianças através de jogos e brincadeiras, como seduzir essas crianças na internet. Então, voltando agora ao tempo que nós estamos, da pandemia, onde tem um isolamento, onde as crianças não estão indo para a escola, as crianças estão ficando em casa, né? Os pais também estão ficando, eles precisam supervisionar as atividades, porque você não pode proibir, não é certo. Você não tem que proibir, não vai usar a internet. Você estabelece regras para a utilização e precisa conversar, porque você precisa estabelecer uma relação de confiança com o seu filho. Para que ele entenda o porquê o pai está ali para vigiar é para protegê-lo. Porque ele, às vezes, não tem a maturidade. Você vê, 73% que mexe com essa parte de Instagram, Facebook, tem menos de 13 anos, Baraldi. Pois é. Menos de 13 anos. Se você pegar aí, 44% aí desses 73 está no Instagram, está no Facebook, está no Snapchat, está no Twitter. E aí, muita informação. E é uma assim, eles se apresentam como colega. E tem também o ciclo deles. Eles são colegas, eles seduzem, jogos, brincadeiras, conversa, né? Eles angariam a confiança daquela criança. E aí eles fazem um jogo com essa criança, né? Que é um jogo de pegar e falar, chega num ponto de ser um pouco agressivo, de vou sair, não vou mais ser seu amigo. A criança fica naquela dependência daquele pedófilo, né? E faz tudo o que ele quer.
Esse é o objetivo dele. Então, os pais precisam estar muito atentos. Eles precisam acompanhar o que se posta, o que eles arquivam, o que eles observam. Isso tudo é muito importante porque você precisa conversar, você precisa informar para eles os perigos que existem ali atrás. E é óbvio que você tem tipos de conversa de uma criança de 6 anos para uma criança de 9 anos, para uma criança de 12, 14 anos. Você tem o cyberbullying aí acontecendo à torta e direito. Nessa parte aí você tem que ensinar que precisa ter respeito. Então você Claro. precisa acompanhar também, né? Então, nesse caso da pedofilia virtual, é muito importante, principalmente nesse momento, que os pais estejam atentos. Eu sei que alguns estão enlouquecidos com home office, né? Enlouquecidos com home office, com tarefa de casa, mas precisa ver o que o seu filho está fazendo. E outra coisa que é muito importante, não poste foto de filhos nu ou com trajes sumários, né? Com roupa de escola. Muito boa observação. Não pode fazer isso, porque eles estão atentos a tudo. Essa dark web é algo. Eles estão atentos, eles buscam essas coisas e eles já começam a trabalhar. Lembra do tutorial? Fazer a sedução através de jogo e brincadeira desses meninos. Né? Então a gente precisa estar muito atento e assim, até te agradeço a oportunidade de falar nisso, principalmente para quem tem filho, porque às vezes você nem lembra pedofilia, né? Você lembra aí violência doméstica, mas a criança está lá. Ah, mas ele só está no joguinho. Não, ele não está só no joguinho, porque ele tem acesso a tudo. Então precisa ver com quem ele está conversando, com quem ele está trocando mensagem. Com quem, o que ele está falando com aquela pessoa, né? Para ver se aquela pessoa é conhecida. Ele precisa ter confiança para os pais para chegar para o pai e falar assim: engraçado, uma pessoa me chamou aqui, pediu para adicionar como amigo. Quem que é essa pessoa? Você precisa saber quem que é essa pessoa, porque às vezes essa pessoa não existe. Né? Essa pessoa ali Exato. é outra coisa. Então, e aí o pai precisa estar atento a isso. Esse é um outro desafio, né, André? Eu vejo, eu queria que você me dissesse um pouco da tua opinião pessoal, porque a sensação que eu tenho é que nós temos, como sociedade, uma certa intolerância a determinados crimes que a gente aplica 2 pesos e 2 medidas, né? A pedofilia, sob o meu ponto de vista, é um crime que nós temos uma intolerância bastante grande. 100%. Ela já não se aplica da mesma maneira quando a gente fala de violência doméstica, por exemplo, né, do ponto de vista de sociedade. Essa é a minha sensação. E entre outros crimes que têm aí uma gravidade, que precisariam ter... Aliás, a partir do momento que é crime, todos precisariam ter 2 pesos, né, estarem por igual. Sim. Mas como é que você vê, do ponto de vista de polícia hoje, de investigação, o preparo que existe do outro lado para trafegar nessa dark web, Andréa? Eles são técnicos, eles são muito bons, né? E estão sempre modificando, tendo novas funcionalidades, achando novos atalhos, e a polícia precisa estar preparada para isso. O curso que tem que fazer não é só aqui não, é curso internacional também. Tem a promotoria precisa fazer, os delegados precisam fazer, os investigadores precisam fazer, porque a gente tem que aprender a investigar. Então a gente tem que saber como é que funciona. Então, para entender como é que funciona e se ele traz um novo atalho, tem uma nova modificação, um novo caminho para você conseguir cercar tudo e ter provas robustas para conseguir fazer uma operação, prender e conseguir aquela condenação que a gente estava falando lá atrás, com trânsito julgado dessas pessoas, tirar essas pessoas desse meio. E aí, eu acho que fica um pouco aquém a preparação dos policiais. A gente tem meio que buscar isso. Não vem do Estado para a gente precisa buscar. Há um interesse maior dos policiais em ter esses cursos, em buscar essas informações. Né? E normalmente quem nessa área já tem um perfil para isso. Já gosta dessa parte tecnológica, claro, da parte de informática, né? Você não vai botar uma pessoa que, por exemplo, que gosta de trânsito na parte, né, de crimes cibernéticos, não é? A não ser que você prepare muito bem essa pessoa, mas se a pessoa já
sai de um pressuposto que ela é boa na parte tecnológica, conhece o sistema, conhece como entrar, sabe os caminhos, você pega uma pessoa como essa e coloca lá e treina, e o treinamento não é hoje o treinamento é de forma reiterada, ele tem que ser contínuo, até por causa da transformação que vai acontecendo. E isso não é só em relação a crime cibernético, mas N tipos de crime, N tipos de modalidade, porque eles vão sempre se reinventando. Né? Na verdade é isso, vai sempre se reinventando. E outra coisa que precisa em termos de curso, Baraldi, é o curso de gestão, que as pessoas não dão muita a importância para a gestão, mas ela é importantíssima, porque você não vai fazer uma operação se você não tem gasolina, não tem armamento, não tem colete, né? Você não tem munição, não comprou a arma adequada, a arma que comprou tem problema, não foi devolvida, ela está com defeito. Então, assim, é preciso entender que, eu falo até pela Polícia Civil, que precisa ter pessoas preparadas para a gestão para assumir esses cargos de liderança, para evitar retrabalho, para evitar perda de dinheiro, né? Às vezes não sabe lidar, precisa saber gestão de pessoas, precisa entender que o marketing é necessário, sabe? Precisa entender sobre a gestão documental, precisa entender de sistema. Essa parte de gestão, que a gente até tinha falado, a parte jurídica, gestão jurídica, a gente não tem isso na faculdade de Direito, né? O sujeito sai bacharel em Direito, quer montar um escritório, não sabe nem por onde começar. E aí, tá, montei, comprei a sala, comprei a mesa, a cadeira, e aí? Vou fazer o quê? Automação? Vou militar na área civil, tá, vou militar na área civil. Quem vai fazer a minha contabilidade? Eu preciso fazer contabilidade? Como é que eu tenho que me registrar? Não tem isso. Não tem isso, você é jogado para o mercado de trabalho e se vira. E na polícia é a mesma coisa, você vira delegado, de repente você se depara que além de dar tiro, né, fazer flagrante, inquérito policial, você precisa cuidar do patrimônio que está na sua delegacia, fazer gestão de pessoas, né? Você precisa fazer gestão documental, porque você não pode jogar fora os documentos, tem documento, depende como é público, tem que ficar 100 anos arquivado. Você tem que cuidar do imóvel, você tem que saber pedir, e às vezes você está lá responsável pelo pagamento de determinadas coisas, você tem que saber como fazer isso, aí você vai para um setor de licitação, você precisa saber como é que você trabalha, como é que você pede, qual é a demanda. Que, por exemplo, imagina você que nós temos fenômenos criminais diferenciados dentro do estado de Minas Gerais. Então, por exemplo, lá para o norte de Minas, eu preciso comprar carro que seja 4x4. Claro. Você entendeu? Literalmente. 4x4, gente. Então, eu preciso comprar, eu tenho que fazer a gestão do número de coletes que eu tenho no estado, porque eles têm vencimento e eu tenho um prazo para poder trocar esse colete. Né? Então, eu preciso, por exemplo, a gente precisa comprar o EIFES. O EIFES é um sistema que trata da identificação criminal. Hoje, você chega na delegacia no plantão, é no dedão, Baraldi. Aí você tem que buscar as digitais. É um absurdo isso. É um absurdo. O que precisaria do Ministério da Justiça de uniformizar, na verdade, é tornar único todo um sistema. Claro. Gente, eu tenho uma carteira de identidade do Rio e quando eu vim para Minas eu tive que tirar outra identidade. Eu tenho 2 identidades. Isso é com as pessoas que se mudam é a mesma coisa. É um absurdo. Né? Então precisa trabalhar isso, fazer essa gestão. E esse olhar falta para quem faz direito. Quem está preocupado? É preocupado com as teorias, com fazer os pareceres, né? Fazer lá, trabalhar com os contratos bons, né? Do Build Suit, com o MBA, essas coisas. Mas... Exato. E polícia é a mesma coisa. André, acho que a Valéria aqui, ela trouxe 2 perguntas. Uma em relação a quais são os avisos, né, o red flags que ela colocou, ou seja, as bandeiras que a gente precisa estar atento. Acho que você já tinha mencionado que é o quanto a gente precisa, à medida que você autoriza teu filho a ter uma rede no Instagram ou qualquer outra rede social, é importante você como pai monitorar, né, instruí-lo aos procedimentos. Eu vou contar para vocês talvez o que eu fiz com meu filho. Meu filho tem 11 anos, né? E eu fiz com ele, à medida que eu dei um celular para ele, ele queria entrar também no Instagram, e nós fizemos um acordo por escrito, onde eu coloquei regras para ele,
e tenho assinado isso. Né? E aí ele me perguntou, mas por que eu tenho que assinar, papai? Eu falei, não, é simples, filho, porque o que nós estamos conversando hoje, daqui 5, 6 meses, muito provavelmente você vai dizer para mim, não, papai, você não falou isso. Não, eu falei. Não, filho, e, enfim, para a gente não ter esse, eu já expliquei para ele como é que funciona na vida. A gente põe por contrato, exatamente para amanhã não ter que Problema do dizer... advogado, né? Você não perdeu isso não, né, Baraldi? Não. Então, eu acho que é um pouco da gestão que a gente tem que ter como pai, e eu fiz isso, está por escrito, ele tem a assinatura dele, e ele sabe quais são as regras que ele tem que cumprir. Então, isso, por incrível que pareça, e a tolerância é zero. Eu falei, olha, à medida que essa regra for descumprida, em contrato, filho, a gente não fica discutindo muito, né? Você vai perder o celular e eu não vou... Enfim. Então, acho que essa é uma resposta à tua pergunta, Valéria. E a segunda, acho que deixo para você, André, como é que ela está perguntando aqui, como é que a gente pode ensinar as crianças a identificar um potencial pedófilo? Olha, dependendo da idade, você pode buscar, tem muitas cartilhas das promotorias públicas, que fala exatamente como é que você orienta a criança e aborda o tema. Que é diferente você abordar com 6 anos de idade para uma criança com 14, 13, 14 anos, né? A minha filha, com 14 anos, chamei mais 2 amigas dela, nós sentamos aqui assistindo um filme de pedofilia, para elas ficarem espertas. E conversei com elas. Falei, ó, depois ainda liguei para a mãe de outras amigas, falei assim, ó, fala para assistir e conversa. Porque elas precisam entender que essas coisas acontecem, né? E como acontecem, né? O mais importante disso tudo, Baraldi, é ter uma relação de confiança. É o mais importante, é a base de tudo. Você tendo uma relação de confiança e conversando com a criança para que ela entenda o porquê que eles acham que você está invadindo o espaço deles. Ah, eu quero monitorar. Não é monitorar, tá preservando aquela criança. Claro. Então, isso tem que ficar muito claro para eles aceitarem. Essa é a questão de regras, como é que faz, que vai perder a oportunidade de utilizar a internet, de entrar no Instagram, isso é muito importante, porque a regra da vida é essa. Exato. Né? A vida é assim. Então, eles já vão sendo preparados para a situação. E eles não são bobos. Não, a criança de 6 anos hoje não era de 6 anos na minha época. Eles têm uma gama de informação absurda. E, às vezes, o pai não consegue acompanhar. Então, o pai vá no YouTube, aprenda a saber como é que funciona o Facebook, como é que funciona o Instagram, como é que funciona o Twitter. Ele precisa entender, busca as cartilhas para poder orientar cada período da idade daquela criança, que não vai liberar de vez. Agora, o que está errado não vai usar, é proibir. Não, você não vai usar. Não, não tem isso, gente. Não tem porque vai se tornar uma coisa muito mais atrativa para aquela criança. Você vai dar um tiro no pé, né? Então, você precisa trabalhar isso. Busca as informações. Gente, tem as informações aqui, ó, no Google. Muito fácil. Hoje se fala muito que as crianças de hoje são diferentes do passado, etc. A mim, somos todos iguais. O que nós temos de diferença são ao acesso às coisas, às informações, às ferramentas. Nós, na minha geração, responderíamos da mesma maneira como os nossos filhos respondem hoje. Né? Mas nós não tínhamos acesso, as informações, nós não tínhamos acesso a isso. Nada, não Exato. tinha. Né? Acho que um paralelo é um pouco a nossa infância, né? A minha, particularmente de rua, coisa que meu filho, por exemplo, não teve acesso. Né? Então, quando a gente fala de ser moleque, né, de saber andar na rua, de transitar, eu com 8 anos de idade fui exposto a andar de metrô sozinho. Né? Então, hoje é um pouco diferente. Eu pintei rua na Copa. Exato. Entendeu? Botar bandeirinha lá, brincava de ladrão e polícia na rua com todo mundo. Ah, você já tinha essa brincadeira, então, Já, explicar. Já tinha. Já, dizem que um bom policial, quando pequeno, na infância, na brincadeira, precisa passar por ladrão também, né, André? Precisa entender. Você sabe que você está falando isso, não é brincadeira, não? Você precisa saber como é que é a mente deles. Para você saber. Você tem que estar sempre um passo na frente, ou mais passos na frente dessas pessoas. Os grandes mestres hoje dessa dark web ou hackers que estão hoje do outro lado não se iniciam no bem. Não. Né? Nesse caso, tá?
Ô, Aham, André, só para a aham. gente caminhar para o fim, a gente está indo para 2 horas de live, está sendo uma delícia Ó, falar contigo. tá ótimo. E aí, por uma ordem cronológica, que a gente falar um pouquinho dos idosos, né? É, Que panorama a gente tem hoje em relação a essa violência com os idosos, André? olha, é a mesma preocupação. Nós falamos da preocupação com as mulheres, né? Temos a preocupação com as crianças e também temos preocupação com os idosos. Por quê? E aí eu não falo mulher, não. Homem, mulher, porque muitas vezes eles são agredidos, e são agredidos verbalmente, fisicamente, tem problema de violência patrimonial e na maioria das vezes, Baraldi, é o filho. É impressionante, sabe? E assim, e algumas vezes também a gente vê muito problema em relação a asilo, as pessoas, onde se coloca essas pessoas idosas, né? Então precisa investigar, precisa saber qual é o asilo, quem são essas pessoas, se estão legalizados, tem que visitar, tem que dar apoio, porque os idosos, você imagina uma situação em que o filho está pegando o dinheiro, ou que o filho agride. O filho é dependente de droga. E que vai buscar dinheiro e aquele idoso não vai dar o dinheiro. E ele acaba apanhando. Você imagina na cabeça desse idoso, em que ele depende do filho, às vezes ele mora com o filho, como é que ele vai denunciar o filho, Baraldi? Quem vai cuidar dele? Olha só o problema que surge na terceira idade, E ele não né? tem, numa ordem de hierarquia, ele não tem a quem recorrer acima e nem muitas vezes do lado, né? Não, não tem, né? E aí, às vezes, novamente, os vizinhos precisam ajudar. Tem que, se tiver problema, agressão, mancha, hematoma, tem que chamar a polícia, gente. Não tem jeito, tem que cuidar. Porque eles não têm, eles perderam completamente. Completamente não, mas muitos completamente, porque alguns estão acamados, não tem como se locomover. Então, a gente precisa entender que eles estão numa vulnerabilidade muito grande. Muito grande. É um problema nessa época da pandemia também. É o mesmo Imagino, alerta que tem que se imagino. dar. Bom, Andréa, acho que a gente Ah, conseguiu permear por todos os temas ou não? pô, passeamos bastante, né? Faltou a gestão jurídica, a gente fala isso numa próxima. Que delícia, muito bom, É, eu muito gostei bom. muito. Eu te agradeço, viu, Baraldi, pela oportunidade. Agradeço quem nos assistiu também, então está assistindo. Imagina, Muito legal. foi um prazer, uma honra estar podendo falar com uma pessoa do teu calibre, uma mulher assim, exemplo, né? Quando a gente fala, nós aqui do mundo corporativo, eu estava conversando hoje com um ex-VP de RH da Electrolux, Hum. o quanto existe já essa condição dentro do universo corporativo de trabalhar a diversidade. Eu lembro que no contrato que nós tínhamos de fornecimento com eles havia uma cláusula que nós tínhamos que trabalhar um pouco essa diversidade na apresentação de candidatos. Então a gente ainda sabe que é uma parcela pequena ainda, né, quando a gente olha cargos de liderança. Foi com a Cibele essa semana passada, acho que um bate-papo incrível também em relação a mulheres do Eu varejo. assisti. Então, acho que tudo isso, gradativamente, a gente vai ouvir você me falar que aí em Minas, as delegadas hoje já são 50%, né, feminina, mulheres. Acho que é um dado muito, muito importante, muito expressivo, né, de uma equiparação. Uhum. Então, é só uma questão de tempo agora, a gente está formando uma nova geração, essa geração vem com uma outra consciência e a gente vai vir, com É. certeza, com uma nova condição cultural daqui para frente e torcer para que o governo continue fazendo o papel dele, que ainda não é aquilo que a gente precisa em termos de Ele investimento em pode implementar um educação, pouco mais, né? Pode melhorar um pouquinho mais, né? né? E cada vez que a gente ouve um pouco todas essas histórias, a gente só ratifica aquela condição de entender que está tudo na base, né, da nossa É. formação, seja ela familiar, educacional, Os amigos, mas principalmente familiar. familiar. É isso mesmo. Onde a gente constrói os nossos valores, né? Vem de berço, né? É berço. Exatamente, exatamente. E aí, Então, assim,
É muito bom você chegar à noite e dormir tranquilo, né, Baraldi? Porque eu, quando eu saí da polícia, saí de cabeça erguida, dormia tranquilamente no meu travesseiro. Porque sabe aquela sensação de missão? A gente brinca na polícia, missão cumprida? Missão Missão cumprida. cumprida. Olha, É. meu mestre de Krav Maga acabou de entrar. Ricardo, você está vendo por que, que eu não consigo participar das aulas até agora em, em call, em live? Então ele me chamou atenção esses dias. Pô, você não tem entrado, não tem participado, então que bom que É você um está bom entrando, está motivo. vendo um pouquinho da razão que me faz estar aqui, né? Que dá. Bom, Andréa, super obrigado por ter aceitado o Eu meu que agradeço. convite. Acho que vai ser importante te ver em outras redes aí, dando outras palestras, outras contribuições tuas. Meus parabéns pela carreira que você construiu, de verdade, Obrigada. para mim é uma honra estar te recebendo aqui. Agradecer a todo mundo que entrou num primeiro momento, topou entrar de novo, está aqui com a gente há É. 1h45 de bate-papo. Então, muito, muito feliz. Muito obrigado, viu? Uma boa noite para todo mundo. Beijo grande para você e um ótimo Beijo, resto de obrigada. semana. Obrigada, você também. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Uma boa noite. Boa noite.